Olá, tudo bem? Começamos hoje o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo, assim como foi também a primeira carta. Em 1 aos Tessalonicenses, os cristãos corriam o risco de perder a esperança na segunda vinda. Em 2 Tessalonicenses, Paulo enfrenta o extremo oposto, a ideia de que a segunda vinda seria imediata ou já se fazia presente de alguma forma no âmbito espiritual, como se Jesus já tivesse vindo espiritualmente ou algo parecido. Mas Paulo deixa bem claro que antes que a volta de Cristo e o fim do mundo acontecessem, ainda haveria a manifestação do que ele chama de filho da iniquidade ou a apostasia que iria dominar a igreja cristã, especialmente na Idade Média. Paulo se preocupa com o estado de alerta dos cristãos em relação a questões de tempo, aos eventos que ocorrerão antes da segunda vinda e que também estejam vigilantes quanto ao engano vindouro. É uma carta muito importante, sem dúvida, e que traz mensagens importantíssimas para o nosso tempo, para os nossos dias. No verso 1 do capítulo 1 é dito que nós e nossa igreja vivamos em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande segredo, que não é segredo na verdade, para que possamos ter uma vida espiritual sadia e possamos estar preparados para a volta de Jesus, viver em Deus e em Jesus, ou seja, mantendo comunhão diária com Cristo, com o nosso Deus, nosso Criador, para que independentemente do que aconteça e quanto tempo transcorra, estejamos sempre preparados para o que vier. Verso 2, a saudação típica de Paulo, graça e paz, mostra que isso faz grande diferença na vida do cristão. Estar sob a graça de Deus e viver em paz com Deus e com o semelhante. Verso 3, fé e amor podem e devem crescer na vida do cristão. Mais uma vez, Paulo enfatiza a necessidade do crescimento, algo que deve ser natural também no cristianismo, porque quem vive com Deus vive uma vida de crescimento constante. Há algo de muito errado na vida do cristão que não cresce na fé e no amor. Verso 4, perseverança e fé nos ajudam a manter ou a enfrentar as perseguições e as tribulações. Somente tem fé e perseverança aqueles que confiam em Deus, e somente confiam nele aqueles que o conhecem. Verso 5, o maior desejo de Deus é que sejamos cidadãos do seu reino eterno. Qual o seu maior desejo? O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo, disse Richard Baxter. Um pensamento muito interessante, muito bonito, muito importante e certo. Verso 6, Deus também sofre. Ele não é impassível e indiferente. Deus concede alívio a seus filhos que estão sendo atribulados. Confie nisso. A volta de Jesus trará alívio para todo o sofrimento. É a solução definitiva para as mazelas humanas. Jesus virá com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Portanto, aqui Paulo refuta a ideia de que Jesus pudesse ter voltado espiritualmente, invisivelmente ou algo parecido. Paulo, em consonância com toda a Bíblia, afirma que a volta de Cristo será em glória e majestade, totalmente visível, portanto. Verso 8, os que rejeitaram as oportunidades de conhecer a Deus e não obedeceram ao Evangelho de Jesus serão punidos. E o aviso está dado na palavra de Deus. Verso 9, destruição eterna e separação eterna de Deus. O maior castigo será deixar de existir por escolha própria, nunca mais existir. Destruição é a consequência de viver longe da fonte de vida que é Deus. Deus propõe dois caminhos apenas, e ainda bem que a coisa é assim simplificada, porque o ser humano se complica facilmente. Ele propõe a vida ou a morte, vida eterna ou morte eterna. A escolha pertence ao ser humano. O verso 11 diz, toda obra que procede da fé. Essa permanece e tem frutos verdadeiros, a obra que procede da fé. E o verso 12, concluindo aqui nossas considerações, Jesus nos glorifica para que o glorifiquemos. Que Deus nos abençoe e nos conceda um dia feliz, um dia de comunhão com Ele, preparados todo o tempo para o que vier no futuro e especialmente para a segunda vinda de Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo que você tenha um dia muito abençoado em
companhia, em comunhão com o nosso Deus Criador e com Jesus Cristo, nosso Senhor.